João Moura falando o que a gente consegue fazer para diminuir nosso custo de estoque na indústria, enfim, e diversos explore que a gente fazia antigamente, mas o desejo era muito grande em termos consignado os nossos insumos, ou os principais insumos, né, o de maior giro, o que representa o maior valor, enfim. Vai ser criada uma estratégia de como a gente vai começar, ali pelo time de compras, mas é um desejo bastante antigo. Então, agora, com a chegada do S4, a gente encontrou uma oportunidade de aterrissar esse desejo aí e viabilizar, né. Só que, assim, não temos um processo desenhado, não temos uma frente na empresa que trata ou que está tratando, fazendo um projeto de negócio de consignação na indústria. Mas a gente gostaria de aproveitar essa onda que a gente está agora de implementar o S4, já que vamos redesenhar o processo de consignado da Cosméticos, a gente gostaria de aproveitar e entender o que a gente pode deixar pronto para esse consignado da indústria. Nem que seja, assim, o mais simples ou o mínimo necessário para funcionar o consignado na indústria, para rodar uma POC, por exemplo, quando o negócio estiver pronto, estiver preparado para fazer essa rodada aí, para rodar essa experiência. Então, quando a gente for construir todo o processo e desenho, né, sistêmico de consignado para cosméticos, a gente já deveria trazer o mindset de como seria isso para insumo, como seria isso para a indústria, para a gente já construir de forma que possa abordar esse escopo de indústria também, né. Claro que na cosméticos, o momento ali, o ponto do consumo do estoque consignado é no momento que eu vendo, no momento que é quando eu recebo uma ordem de venda lá da consultora, quando bate isso no sistema, e aí eu faço a baixa do faturamento, então ali naquele momento eu faço o consumo do estoque consignado. Para a indústria é diferente, para a indústria seria no momento da ordem de produção esse consumo, então tem uma particularidade que a gente vai precisar atender específica da indústria, mas eu queria entender com vocês se todo o restante do controle que a gente já faz para consignado na cosméticos poderia ser adequado ou se a gente precisa de algo mais além desse ponto específico do consumo na produção. Tanto pensando no planejamento, assim, end-to-end mesmo, tá? No planejamento, na entrada da mercadoria, todas as questões fiscais que envolvem isso, o processo de baixa mesmo, que é o consumo do consignado, e aquele controle que é o extrato que a gente apresenta para o fornecedor, né? Tudo isso. Então, eu queria, assim, junto com vocês, numa discussão de fato de 2 horas, entender em grandes linhas o que a gente precisa mais para a indústria. E aí, só para trazer uma informação também importante aqui para vocês, nós tiramos a NBSI de consignado da indústria, do escopo da indústria. Tiramos aqui desse momento, então a Numen não vai precisar entregar agora, dia 2 de janeiro, esse escopo, porém a gente levou esse escopo para cosméticos, então no escopo da cosméticos tem as 2 NBSIs, a NBSI da cosméticos e a NBSI da indústria. Então, a consultoria lá na cosméticos vai entregar também essa solução de consignado para a indústria, tá? Então, como eu acho que alguns de vocês aí estão sendo envolvidos numa preparação aí para a RFP da Cosméticos, a gente já quer tentar amadurecer minimamente aqui essa história de consignado para a indústria, para levar alguma coisa dentro daquela RFP da Cosméticos e já termos uma ideia aí do que a gente vai querer, mesmo que seja com uma maturidade baixa, tá? Então, de fato um brainstorm aqui para a gente sair do zero, tá bom? Então, vamos falar onde tudo começa, né? Vamos partir do princípio de que o material, né, o insumo, ele nasceu e já está criado o insumo, sei lá, dá um exemplo aqui, não sei se álcool seria um bom insumo, eu costumo sempre falar do álcool aí. Posso fazer um exemplo aqui, Anne? Vamos, Dai. Essa discussão. Então, assim, aí Vivi, a evangelista, e algumas das pessoas que estão aqui, talvez tenham participado com a gente de uma conversa que nós tivemos em 2019 sobre esse tema, em que nós chegamos a fazer um processo bastante
simplificado, embrionário, com fragrâncias. Aí não vou me lembrar mais se a gente fez isso dentro do Hub, acho que dentro daquele estoque que a gente tem hoje, que era operado pela Sequoia no Hub. E aí, como exemplo, a gente poderia usar, Anny, vamos falar de embalagens comuns, tá? Vamos falar, por exemplo, de frascos de esfera de bolon, vamos falar de alguma tampa comum, né, do você portfólio usou o Avon, exemplo da tem algumas tampa. embalagens. Então, a gente poderia usar um material de embalagem, tá? Matéria-prima acho que é um pouco mais difícil, e aí a gente tem que pensar, né, o que faria sentido se fosse o caso de matéria-prima, mas não A ficaríamos embalagem. restrito ao material de embalagem, tá? Acho que embalagem é um primeiro. Tá. Mas assim, para ser consignado, a gente precisa que seja um material de embalagem que não tenha a nossa marca. Porque senão a gente não consegue devolver para o fornecedor. É item comum, tem que ser um item branco, transparente, né, essas tampas de mercado. E aí, nesse caso dos insumos, também poderia ter essa mesma lógica, insumos comuns, que sejam, o álcool, acho que o álcool é muito específico porque ele é tanque, tá? Acho que álcool não é um bom exemplo. Então, a gente poderia usar Lauril, poderia usar, não sei, tá? Matérias-primas, químicos, commodities, em geral, assim, a gente poderia colocar numa condição dessa. Tá, vamos usar, então, a tampa, né? Vamos partir da tampa. É unidade, eu acho que talvez seja fácil aí de... Fala, Mar. Não, entendeu? Bem colocado o ponto do Zembe, tá, e animais assim. Tem que pensar que tudo que eu produzo em fornecedor, a Natura acaba mandando um molde, porque essa tampa que eu mando para lá, o molde dela, ele é compatível com o nosso modelo de frasco, né? Sim. Pegando também a nossa parte, falar de vidaria, tudo que todos esses insumos de Zembe, tá, Anny? Todos eles têm um logotipo da Natura. Hoje eu não tenho um produto sequer que a gente não tenha o nosso logo, que eu me recorde. Mas, Marcelo, a gente não tem aquelas tampas comuns de refilma madeira, tem algumas coisas que a gente tem que são mais standard. Isso, elas são standard, mas é a Natura quem manda os moldes para os nossos fornecedores para produzir. Daí, colocando esse ponto aqui, tá? Pegando essa parte da embalagem, Anny, seria legal a gente pegar com o time do ativo tudo que a gente tem de ativo em fornecedores, os ativos molde, para a gente entender tudo que a gente produz fora. Poxa, o que eu produzo fora com o meu molde e o que o fornecedor manda com, sei lá, com a produção dele, com o molde dele, entendeu? Porque quase que 100% dos nossos fornecedores a gente manda esse insumo para lá, esse ativo. Tá, mas assim, ó, eu entendi seu ponto, faz todo sentido, mas eu até acho que quando é feito especificamente para nós, ainda se enquadra no consignado, porque... Mas tudo isso depende da negociação, né? E nem é isso que a gente quer falar agora. Eu acho que a gente precisa pegar um material, um insumo, que a gente entenda que dê para a gente rodar aqui, todo o processo, toda a cadeia, e exemplificar para ver como que ele funcionaria, né? Vamos escolher um que faça sentido, assim, né? Mas vamos pegar Lauril. Vamos falar de Lauril. O que é Lauril? Lauril é o tensoativo, é a matéria-prima de base de shampoo e sabonete. Ele é um item de mercado. A gente usa, a Unilever usa, todo mundo que tem sabonete no mercado usa. Beleza. Então, vamos falar de Lauril. Oi, Fabio. Bom dia, turma. Bom dia. Eu estava na outra com a Paty lá do monitor, agora estou me juntando a vocês. Assim, só para botar todo mundo na mesma página, tá? Peguei a discussão no meio. Objetivos de revisitar cosméticos. Só botar todo mundo na mesma página, porque eu acho que nem todo mundo ainda participou de discussões da cosméticos. Lá atrás a gente fez uma RFQ e não mandou documentação para os fornecedores dos deltas. A gente mandou um inventário de delta com uma estimativa de tamanho e eles falaram, para fazer isso é 30 mil horas, é tantas mil horas. O que a gente quer fazer agora, dado que a cosméticos foi postergada? A gente quer refinar, não é um pré-build, mas a gente quer refinar o nosso entendimento de cada um dos processos e gerar uma documentação básica
Não precisa ser um EDD completo, mas deveria ser um EDD suficiente para ele fazer para as consultorias fazerem uma estimativa melhor. E aí a gente manda um novo inventário, né, ajustando os deltas com base no que a gente já construiu na indústria. Esquece o consignado ainda, estou falando de forma geral. E aí a gente deve ter uma estimativa melhor de custo de quanto a gente vai gastar em tempo e esforço para cosméticos. Em P2P, a gente quebrou os processos em vários grupos, né? Então, quais são esses grupos? NBS de compras. Já fizemos um workshop, falamos, cara, compras é Adopt. Pagamento de frete. Fizemos workshop, falamos, cara, é Adopt. O que a gente construiu lá atrás é 100% aplicável à indústria, não tem nem que mexer nos deltas. Aí a gente tem compra e pagamento de líderes. Este é uma que não existe na indústria, precisamos revisitar com mais profundidade. Aí a gente tem consignação. Consignação a gente empurrou, falou só vai ter na cosméticos. Fizemos uma primeira conversa e olhamos e falamos, putz, aparentemente o desenho para a cosméticos está robusto. Aí a Flaviana vai ajudar a gente a olhar toda essa documentação dos deltas que a gente construiu lá atrás, entender se ela está boa, se a estimativa está boa, e entregamos o escopo da cosméticos consignação. Porém, tem um desejo estratégico de eu ter esta funcionalidade habilitada para a indústria. Então, não precisamos discutir aqui qual vai ser, qual não vai ser. A gente tem que garantir que insumos produtivos, que são usados na produção dos nossos produtos em Cajamar ou na Ecopark, precisam estar habilitados para consignação. Depois, o que a gente vai consignar, o que a gente vai consignar, tem marca, não tem marca natura, é uma questão de negociação, que a gente precisa garantir é que a gente habilite a consignação dentro da indústria. E o que ela é diferente da cosméticos ou de PA, né? Vamos dizer assim, Zepac e Zepro. Zepac e Zepro, o momento da descontinuação é o momento que eu fiz a venda. Fiz a venda, vou faturar, desconsigno, compro, né? Desconsigno, compro e vendo. Para insumos, este momento é outro. Aí é isso que a gente precisa discutir aqui. Qual seria esse momento e como esse processo funcionaria. Beleza, assim, e qual que é o entregável da nossa conversa? É a gente entender se além do que a gente mapeou para cosméticos, a gente tem novos deltas, ou se os deltas que a gente mapeou mudam de requisitos e aumentam complexidade para abarcar o processo de consignação na indústria. Beleza? Esse objetivo, desculpa, eu não sei se fizeram essa introdução, se fizeram, eu estou repetindo, e aí é bom que garante que está todo mundo com o mesmo entendimento. Assim, fui claro, ficou dúvida, preocupação. Esse silêncio, eu não sei se eu fui muito claro, se o pessoal não ouviu. Eu já tinha passado essa prévia também, Fábio, deixado todo mundo, mas foi bom que você trouxe mais detalhes. E eu acho que ficou claro aqui para a turma o que a gente espera hoje aqui, né? Nesse teste, nessa rodada teste de mesa, para a gente poder entender e capturar o que a gente tem adicionalmente a cosméticos aqui na indústria para já catalogar aqui, né? E o entregável é inventário de deltas, informação suficiente para a gente escrever um EDD nota 5 para passar de ano e fazer uma estimativa e revisar o PDD, né? Por isso que a Rê está aqui, dona do PDD de consignação, para a gente revisar o PDD, incluindo o escopo indústria, porque a gente viu que ele foi construído
100% Visão Cosméticos, que é onde a gente tem a consignação operando. Isso aí. Beleza? Beleza. Desculpa, gente, atrapalhei aqui, mas eu achei importante a gente ter em mente o que a gente quer entregar. E toda vez que desviarmos desse objetivo, eu vou ser o chato aqui para falar não, se contribui ou não para esse entregável, tá bom? Tá bom, beleza, Fabio. Bom, então, a gente escolheu aqui um insumo, né, o Lauril, para usar, para tangibilizar cada etapa do processo aqui, né? Então, vamos usar ele no nosso fluxo aqui. Rê, você quer falar sobre os processos e a gente vai discutindo em cima disso? Você que está controlando a tela aí? Sim, acho que só para colocar todo mundo na mesma página, do que a gente tem construído, eu tentei fazer um resumo do PDD nesses 3 slides que eu vou apresentar aqui durante a nossa discussão. E aí, começando pelo que a gente tem hoje. Então, assim, só para deixar todo mundo na mesma página e reforçar, não temos consignação na indústria. Tudo que a gente tem de consignação no cenário as-is foi construído para atender produtos acabados da cosmética. Ou seja, esses, e especificamente Z-Pros, que são vendidos dentro de uma categoria específica de casa estilo da Avon. Então, esse aqui é o cenário as-is que a gente tem, onde já existem mapeados 11 deltas para fazer esse processo funcionar. Quando a gente vai para o processo to be, que é o que a gente fez de desenho prévio na época do explorar, a gente vai para um cenário de, na verdade, 15 deltas. Então, assim, a gente absorve um delta por processo, mas há necessidade de criar outros deltas para que o processo funcione de uma forma mais adequada no to-be da cosmética. E aí, aqui, até esse momento, eu também estou falando apenas de consignar produtos acabados. E aí, em cima do que a gente tem escrito no PDD de to-be da cosmética, já mapeando todos esses deltas, é o desenho que a gente vai tentar passar agora para a indústria, para a gente ver se tudo isso que tem de delta já atende o nosso negócio da indústria, e acho que até o que a gente pode desconsiderar como delta para a indústria, porque tem bastante coisa aqui, vocês vão ver, que não vai se fazer necessário, porque o processo ele meio que vai terminar na metade. Então, assim, quando eu recebo, por exemplo, aqui na indústria, é quando praticamente eu já tenho que fazer o consumo do meu produto. Uma informação bem importante que eu queria trazer, que eu conversei bastante com a Anne, que na época eu conversei com a consultoria, é que, tratando-se da indústria, para a gente ter um processo de consignação mais simplificado, não deveríamos trabalhar com transferências de produtos consignados, de insumos consignados entre CDs. E por quê? Porque quando eu faço isso, eu aumento a quantidade de deltas no meu processo e eu aumento também a complexidade de tratar as informações desse insumo, principalmente no que tange a preço e impostos. Eu preciso desenvolver outros deltas para tratar o preço dentro do SAP. E aí, traduzindo para o corintianês, assim, pensando na nossa operação, comprei em Cajamar, está consignado, precisei mandar para a Coparc usar alguma coisa, vou desconsignar e fazer uma venda. Isso mesmo. Uma transferência, beleza? Esse produto vai ser meu, vai estar comigo já quando eu precisar mandar para o Ecopark. E vice-versa, né? Recebi consignado lá a primeira vez na Ecopark, se precisar transferir isso para Cajamar, desconsigno e faço a transferência para a Ecopark para Cajamar. Beleza? Isso. Mas aí, e o cenário que a gente possa mandar esse material para um terceiro fazer o beneficiamento? Consome também. Acho que é importante, que o Vini trouxe um outro cenário que a gente não falou. Isso vale também para beneficiamento. Se a gente... E vamos combinar, né, gente? Se a gente enviou alguma coisa para beneficiar, é para ir e não voltar, mas tá certo. O óbvio precisa ser dito. Então, nesses 3 cenários, traduzindo para a nossa operação, fiz uma movimentação, desconsigno,
compro efetivamente o insumo e aí virou um insumo normal, vamos dizer assim. Beleza? Bom ponto, Vini, obrigado. E aí, exportação também. Só mais uma coisa para deixar claro é que, quando a gente fala de as easy to be, a gente tem um cenário já meio que construído, desenhado. Esse slide aqui que a gente vai fazer do to be na indústria, eu fui tirando algumas informações, mas essa reunião aqui, ela é justamente para isso, para que a gente tente identificar juntos o que seria de delta aplicado para a indústria ou não aqui nesse momento. Boa, Rê. Daí, pegando a linha que o Vini comentou, armazenagem externa, hoje, a gente já está trabalhando quase que 100% da nossa capacidade de armazenagem em Cajamar. Quando eu for fazer armazenagem externa, seja em operador logístico dentro de Itupeva, Cabreúva, ou algum outro operador logístico que está bem próximo da gente contratar, como que seria feito isso? Porque eu não vejo um desenho, assim, ele fica como subcontratado, mas como que eu consigo manter um subcontratado em armazenagem externa? É um ponto de dúvida meu, tá? Que eu não consigo enxergar, tá, gente? É um bom ponto, mas ele se enquadra na transferência. Porque, ou, na verdade, a gente faz a armazenagem externa via subcontratação, né? Então, ele se enquadra no cenário de beneficiamento. A gente não conseguiria consignar e fazer armazenagem externa do mesmo material. Isso traz complexidade sistêmica. Não é que é difícil, não é que não dá para fazer, daria para fazer, mas isso traz complexidade sistêmica. E aí a gente já... Para esse momento, a gente deveria levantar a mão e falar, não, agora esse desenho não está mapeado aqui no consignado indústria. Mas, Anne, este ponto que o Marcelão colocou, essa talvez seja o que precisa ficar mais explícito. Por quê? Porque quando eu mando para beneficiamento, também está próximo de eu consumir isso aí, faz sentido desconsignar. Quando eu mando para exportação, que foi o ponto que a Dá levantou também, né? Alguém já está comprando isso. Agora, a armazenagem externa, eu mando um giro lento. Exato. O giro lento, se tiver consignado, eu vou querer manter ele consignado até o limite para eu ter o benefício de caixa. Então, eu concordo, mas vamos tomar nota deste ponto. Assim, quando a gente fala do escopo da consignação, o escopo da consignação tira isso e armazenagem externa, porque esse vai ser o cara que eu quero mandar para armazenagem externa, mas ele está consignado, então ele vai entrar no meu estoque. Que não deveria fazer sentido, né? Porque numa situação, por exemplo, onde esse cara vira giro lento, minha tratativa deveria ser devolver de uma vez. Mas é assim, e tá pensando com a cabeça que o único objetivo que é para tratar exatamente como eu trato fashion e home. E aí por isso que eu vi que surgiu a discussão do tem a marca Natura, não tem a marca Natura. A gente enxerga a consignação como um benefício para melhoria do caixa. Para eu comprar e pagar só quando eu for usar. Em resumo, é isso. Então, vão ter casos, provavelmente, que a gente vai consignar coisas que eu não vou poder devolver. Mas o seu ponto é ótimo. Tudo que eu puder devolver de consignado, este é o momento, né? Não manda para armazenagem externa, devolve e resolve o problema, resolve dois problemas. O custo da armazenagem externa, exatamente. Resolve dois problemas. Né? Porém, vão ter casos que eu não vou poder devolver, né? O pessoal falou, mesmo um frasco que não tem a marca Natura, o molde é meu, o cara não pode vender essa porcaria para o boticário, né? Então, mas pode virar master de novo, recicla. Mas aí você vende para uma recicladora, né? Enfim, beleza. Segue aí, desculpa. Bora aí, Rê. Bom, então vamos lá. Que eu já identifiquei. Quando a gente fala da etapa de compras, vai ser a mesma coisa. O que a gente está criando no Coupa para integrar com o S4 também se aplica às negociações aqui para produtos, para insumos em consignação. Daí,
na parte de planejamento, também não muda, porque a gente hoje já trabalha com contrato, o cenário to be foi desenhado com contrato, e no S4 também estamos falando de trabalhar com contratos junto com os demais tipos de materiais, independente se ele é consignado ou se ele é um comprado. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para a Dai aqui, Rê. Ô, Dai, hoje o online já... hoje não, né? A partir do Go Live, o online já vai planejar produto acabado consignado também, certo? Sim. Ele entende que aquilo é consignado, certo? Ou não? Para ele, tanto faz? Tem um tipo de suprimento especial que a gente atribui para esses materiais, né? Tá. E aí o online usa isso para fazer o seu... Tá. E aí não muda nada para insumo. Não importa o tipo de material, ele vai fazer igual para todo mundo. Aí tem uma dúvida. A gente poderia ter material que tenha condição mista? Vou perguntar, porque acho que, assim, eu sei que no universo de casa, estilo, produto acabado não existe. Mas no caso do insumo, e aí eu vou voltar nesse exemplo do Lauril, né, que era o que a gente estava usando no começo. Então, eu tenho um item desse cotizado. Um fornecedor aceita fazer cotização, um fornecedor aceita fazer consignação e o outro não. A gente não pode, né? Então, por exemplo, uma premissa seria que o material teria que atender uma condição única. Exato. Ou ele... Então, é uma assim, premissa tanto sistêmica quanto de gestão. A gente não teria condição de fazer gestão do estoque que é consignado, do estoque que não é consignado do mesmo SKU. Então, resumindo, mais uma condição de controle. Isso. Para materiais cotizados, eu só posso ter consignação se eu tiver essa condição comercial com todos os fornecedores. Todos os fornecedores contratados. Senão, se um não tiver isso negociado, eu tenho que tratar ele como compra normal. Isso aí. Bom ponto, Dai. Vocês são demais, hein? Vocês pegam. Pega tudo. lá embaixo. Lá no detalhe. Ô Dai, Dai e Anne, eu só não entendi. Se a gente está falando de que o material, a gente tem que ter um código de material, né, consignado, ou se é específico para esses itens cotizados. Porque até onde eu sei, existe essa condição atrelada ao dado mestre do material mesmo que ele é consignado. Então, teoricamente, se eu tenho uma condição comprada, eu teria que ter 2 códigos de materiais distintos, então. Perfeito, isso mesmo. Tá. Não, mas, eu não quero abrir, assim, pega o exemplo do Lauril. Tem a lista técnica que usa o Lauril, que é o mesmo código para base e para Croda. A gente não vai criar uma lista técnica adicional para ter o Lauril consignado e o Lauril compra normal. Isso é o rabo banal cachorro, gente. Ao contrário. Se eu consignar aí uma compra estratégica, eu tenho que negociar com todos os fornecedores que fornecem Lauril que tudo vai ser consignado. De acordo, Fábio, até porque assim, né, pessoal, quando a gente fala de justamente para commodity, para esses itens que deveriam ser mais facilmente aceitos pelo fornecedor, a condição de consignação, que eles são itens fluidos, a gente tem isso muito pulverizado em lista técnica, então não seria trivial fazer isso com 2 códigos, tá? A gente está indo justamente na contramão do que nós estamos tentando trabalhar com o time da industrial, tá? Do benefício que o consignado vai trazer, né? Tá certo, tá certo. A gente não tem esse problema para produto acabado, mas temos para a indústria, porque de fato ele é pulverizado em lista técnica, ele faz parte de composição, tanto dentro quanto fora da Natura, então a gestão disso daí ficaria insana, assim, também. Beleza. Aí, Anne, enquanto a Rê coloca aí, os relatórios de controle de consignação, algumas coisas vão ficar no online, né? Alguns relatórios são comuns, os de produto acabado em geral, mas dentro do S4 a gente já tinha visto alguma coisa por cima no Equador, a gente já discutiu isso aqui no contexto de produto acabado. Esses relatórios, eles trazem as mesmas informações, então parte desse monitoramento seria feito pelo online e outra parte seria feito pelo próprio S4 com os relatórios padrão de consignação, tá?
lote, data de entrada, período de giro, para a gente poder. Então, não é exclusivo online a gestão aqui, tá? Desse estoque. Tá. Inclusive, a gente tem desenvolvido um monitor, uma Z de remessa com consignação. Então, é o momento em que eu ainda não consumi, ainda é um estoque do fornecedor, e aí fica tudo dentro desse relatório. Se você quiser, Dai, depois a gente dá uma olhadinha para ver se tem todos esses campos que, enfim, que você precisaria enxergar, se tem alguma coisa que falta no online que a gente precisaria ver para esse aqui. Sim, por favor. Só um ponto que eu acho que eu acho, não sei se eu capturei aqui durante a discussão, tá, pessoal? Quando a gente fala do envio para a Ecopark, aí Vivian e time que participaram do contexto de produto acabado também lá do Elo. Hoje, quando a gente faz o envio para as pontas, a gente tem aquele mecanismo lá do desconsigna, consigna de novo. A ideia seria replicar isso no Ecopark para estender o tempo de consignação, né? Lembrando, eu tiraria ele da planta origem, Cajamar, levo para o Ecopark, mas ele vai ficar no Ecopark, espero que pouco tempo, mas ainda vai ficar algum tempo lá. Então, a ideia é que a gente já tire do 3.000 e internalize, ou... É isso mesmo, é uma premissa, foi a primeira premissa aí que a Rê trouxe, não faremos transferência dentro da indústria. Então, se houver necessidade de mandar para o Ecopark, eu entendo que já tem um plano de consumo, né? Tá bom. Então, a mesma coisa o beneficiamento. Se houver necessidade de mandar para o beneficiamento, já tem um plano de consumo. Então, já podemos internalizar esse estoque. Assim, são premissas que estamos assumindo, não que isso, né? Faz sentido. Faz sentido. Aí você disse que para mudar essa... Bom, tem mais alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta complicada aqui. Uhum. Temos aqueles materiais da Sunrise que são nossos, os itens de biodiversidade, eles têm um giro super lento. Uhum. Esses materiais, se a Sunrise topasse fazer topasse fazer consignação deles, a gente poderia fazer? A Sunrise do Ecopark, aquela que fica lá dentro do Ecopark. Isso. Poderia, porque se não vai sair de lá, poderia. Mas talvez seria melhor o just in time, né? Já que ela está lá dentro, uma negociação just in time, preciso, pego já com você, talvez seria mais viável. Mas aqui eu acho que aí entra muito na história do propriedade particular. Assim, tem a questão do caixa, mas a gente precisaria pensar bem, porque assim, a conversão desses lotes, né, assim, a gente tem um insumo lá, manda para a Sunrise, ela converte, manda de volta a matéria-prima final. Certo. Esse Isso, lote isso é vendido ou beneficiado? Hoje, isso é vendido. Tá? Poderia ser beneficiado, é um ponto até para a gente explorar dentro de beneficiamento, mas hoje Porque, é vendido. A gente vende semente para eles. Porque se fosse beneficiado, estaria respondido. Agora, se é vendido, é algo que é um óleo que a Sunrise está produzindo. Um óleo extrato, sei lá, tudo que eles fazem. O fato de estar no Ecopark poderia estar em qualquer lugar da Amazônia esta planta. Então, sim. Entendo que sim, Dai. Tá. Agora, o ponto da Ana é bom, cara. É assim, em vez de consignar, por que não você mantém armazenado aí? Aí pode ser que a Sunrise fale, eu não tenho espaço de armazenamento e você tem. Não tem. Não tem. Aí talvez é assim, puta, beleza, então vamos usar um espaço de armazenamento que já existe. O conceito de ecopark, simbiose, sinergia é exatamente esse. E a consignação parece fazer bastante sentido. Tá. Então, assim, na verdade, nesse capítulo, pessoal, aí não quero me estender nisso, tá? Eu acho que é importante a gente fazer esse trade-off. Primeiro, né, entender. Hoje, esse material, ele tem esse fluxo de compra e venda. Venda da semente, recompra ali da matéria-prima final. Ele poderia ir para um movimento de beneficiamento, ou a gente poderia avaliar uma possibilidade de consignação, porque esses materiais, parte deles tem um giro baixo, não é que é o giro baixo, a gente precisa produzir um lote muito grande, né, para poder não perder ali a matéria-prima vegetal, muitas vezes. E ele tem um valor agregado muito alto, né, ele, depois de transformado, ele é bem caro. Então, aí tem uma oportunidade interessante para a gente avaliar o que faz mais sentido. Boa.
Beleza. Então, então já chegamos no ponto que já negociamos, já criamos contrato, já planejamos e já temos um material, o Lauril, por exemplo, que é o que a gente está usando, o Lauril dentro da indústria, dentro da nossa fábrica, só que ele é do fornecedor, ele é consignado, não é nosso. Então, aí, agora chega o pessoal ali de produção. E aí, Ju, Eric, né, ajuda a gente nessa exploração aqui. Vocês vão abrir, né, eu acho que tudo começa aí na criação da ordem de produção, né? Vai criar a ordem de produção, vai buscar os materiais que precisa estar que estão naquela lista técnica. E aí, existe alguma forma... Tem alguém, eu acho que a Ju é arquiteta, né? Tem alguma forma de na hora de executar, na hora de fazer a puxada dos materiais, puxar primeiro o que eu tenho de estoque próprio e depois consignado, isso é relevante? O que vocês acham sobre isso? O que temos de oportunidade ali nessa hora de executar a ordem de produção? Ju, Eric, quem mais de fábrica? Eu só preciso depois confirmar com o pessoal de produção para ver se tem, se a gente deveria, né, poderia ter uma criação de uma lista técnica específica, né? Não queremos isso, porque não precisa disso, na verdade, né, Ju? A lista técnica do produto não mudou por conta da forma como eu estou adquirindo aquele material. Né? Via de regra é isso, não mudou a lista técnica. Mas o que é importante é que a gente sempre consuma daquele material que eu tenho no meu estoque próprio, para depois consumir no que eu tenho no meu estoque consignado, para dar sustentabilidade para a consignação, né? Então, aqui na Natura, o que é consumido, o material que é consumido, é o que é definido lá na lista técnica vindo de planejamento, né? Certo. Então, assim, eu não sei se ali, dentro da ordem, eu poderia estar indicando algo diferente. Aí eu preciso que o Eric e o Sandrinho me ajudem. Eu consigo apoiar aqui, tá, pessoal? Então, assim, ó, vamos simplificar um pouquinho aqui, Ju. Acho que você está bem sentada com as nossas conversas lá de materiais alternativos. Não é o caso aqui, tá? Então, eu estou falando, por exemplo, nesse caso aqui, é um item que ele é o único, não tem outro, tá? Todas as ordens de produção vão usá-lo. Ele é o cara que eu vou usar na produção. Eu não tenho código alternativo aqui, tá? Eric levantou a mão. Eric? Mas contribuindo, né? Pensando na lógica de consumo, ele vai sempre usar o estoque que está em cada fábrica, tá, Anne? Eu não entendi esse ponto, Eric, desculpa. Ele vai sempre usar o estoque que está disponível na fábrica. O exemplo do Lauril. Tá. Então, cada fábrica vai ter o seu estoque disponível e vai utilizar. Agora, eu só fiquei com uma dúvida. O nosso processo hoje, eu não me recordo da gente ter consignado. Não, mas não temos. Compra no centro de custo, né? De fato, não temos, tá? O que a gente está fazendo aqui é explorando como seria se tivéssemos consignado de insumo. Tá, então uma outra pergunta. Pensando em termos um consignado de Lauril, a gente teria que armazenar em um único lugar. Vamos pensar que vai ficar disponível lá no armazém vertical, e cada fábrica, de acordo com a sua necessidade, ela vai gerar lá uma ordem de transferência e vai debitar o que ela está usando. E no final do mês teria uma espécie de rateio? Porque hoje o processo que eu conheço é um pouco diferente. A fábrica, ela compra e utiliza. Certo. Então, hoje ela compra e utiliza o estoque. Eu acho até que é uma informação um pouquinho mais técnica, essa pergunta que eu fiz, né? Porque assim, ó,
O estoque, ele está dentro, fisicamente, ele está lá dentro da fábrica. Só que o status dele dentro do sistema, dentro do SAP, é diferente. Ele tem uma letrinha lá, que é a letra K, que indica que aquele material ele está consignado. Então, tecnicamente, a ordem de produção deveria considerar esse estoque consignado, com status K. Tá? Para você, que está executando a ordem de produção ali na operação, deveria ser transparente se ele tem essa letrinha K ou se não tem. Mas, tecnicamente, o sistema deveria considerar esse estoque com a letra K. Ju, você consegue trazer para a gente como que seria isso na ordem de produção? Se existe a possibilidade? Imagino que sim. Eu acho que standard já deve ter essa forma aí de fazer, mas você consegue ver para a gente se eu preciso desenvolver alguma coisa para que esse consumo aconteça dessa forma? Por que existe essa questão da priorização do estoque próprio para depois procurar o estoque com K, o estoque consignado? Porque pensa assim, ó, eu mandei uma ordem de produção para a máquina, lá para a linha de produção, e por alguma razão eu precisei estornar essa ordem de produção e meu estoque de insumo voltou para o armazém. Só que eu já consumi, ele já virou estoque próprio quando eu mandei executar a ordem de produção. Então, ele já é estoque da Natura. Aí ele vai ficar ali parado esperando uma nova ordem. Aí, quando for rodar uma nova ordem que vai usar aquele Lauril, a ordem de produção, o sistema, tecnicamente, deveria considerar primeiro aquele Lauril, que já é estoque da Natura, sem o K, para depois buscar o estoque K para consumir o insumo do meu estoque. Seriam 2 gatilhos. O primeiro seria para derrubada. Então, poxa, eu vou lá com o WMS lá, quando eu for fazer a derrubada, eu vou priorizar o que está em estoque próprio, beleza. Perfeito, bom ponto. Daí o segundo ponto, poxa, qual que é o momento de eu desconsignar o material? No momento que eu for fazer a entrega da ordem. Esse é o ponto. Então, isso, uma coisa é derrubada e outra coisa é entrega. Então, no momento da entrega, priorizar na entrega o que é estoque próprio. Faltou o saldo de X PTO material lá. Eu desconsigindo esse cara no momento que eu entrego o PA lá. Aí sim, no momento que entrega o PA. Eu ia te falar, o que seria a entrega da ordem? Então, no momento que está lá na ponta o shampoo plant lá terminado. Isso, que eu tenho essas duas opções. Então, a primeira que é a operação de derrubada. Vai lá no... Não sei se eles usam, mas vão usar o nome circuito regulador nesse forma. Derrubei, poxa, a prioridade, que nem hoje eu pego o primeiro que vence, depois eu pego o par de saldo, e por último, eu pegaria o consignado. Certo? Certo, então, é isso aí. Daí, quando eu estou produzindo, o estoque vai estar todo parado dentro do depósito do Eric lá, eu já te dou a palavra, tá, Eric, você complementar comigo aqui, 140, 240, que seja. Então, tudo que está nesse estoque. Então, na hora que o Eric for lá, apertar o botão lá para tirar a guia, né, que eles chamam de tirar a guia, ele vai consumir todos os que estão poder próprio. Terminou aquilo, esses caras aqui eu vou precisar desconsignar. Mas para isso, a Ju, junto com o time, vai ter que verificar um delta, customização tal, para criar essa regrinha dentro do monitor de ordem deles. Fala aí, Eric. Não, você já respondeu, Marcelo. Na hora que você conectou lá a parte de derrubar, eu tinha entendido que iria para o armazém e ficaria disponível para produção, né? Mas entendo que para o Lauril a gente teria que ter um desenho de fazer a disponibilização direto no estoque de cada fábrica, como é hoje, né? Isso, aí o meu ponto ia ser, beleza, e como que fica o FIF e o FEFO, né? Eu acho que eu já matei, então, né? Fala aí, Fábio. Então, acho que o meu ponto é parecido com o Eric, assim. Hoje a regra do que eu puxo é o FEFO, né? Todo estoque é meu, eu vou puxar o que vai vencer primeiro. Com a consignação, eu deveria primeiro puxar o meu estoque próprio, continuo olhando o FEFO, certo? Que é meu e vai vencer. Porém, a gente está assumindo que
o meu contrato de consignação provavelmente vai prever algo do tipo, cara, para eu devolver para o fornecedor, a validade tem que ter no mínimo X meses. Eu não vou devolver para o cara um negócio vencido. Então, a gente está falando assim, que eu não... Agora, se por acaso eu for puxar um consignado, vamos supor que só tenha consignado, se eu for puxar um consignado, aí eu tenho que puxar a FEF também, certo? Sim, com certeza. Então, só quis falar com as minhas palavras o que eu estou entendendo da explicação do Marcelo, para ver se essas regras estão claras. Sempre que a fábrica puxar, vai ser a FEF. Eu só vou colocar uma condição a mais, que primeiro é próprio, depois consignado. Perfeito. Perfeito. A Rê já anotou aqui também, ó, é exatamente isso aí. O resumo disso. Agora, isso é um adapt no monitor de ordens? É isso? Já tentando trazer... Deveria ser, Fabio. Porque a gente entende que tudo isso deveria acontecer automaticamente, né? É uma regra a mais que a gente está colocando lá. No EWM, a gente também tem essa regra de primeiro consumir, quando eu falo lá da cosméticos, de primeiro consumir o meu estoque próprio e depois o consignado. E isso é uma parametrização, não foi um desenvolvimento. A gente precisa ver com o time de PP se isso também é uma parametrização dentro do PP ou se é um desenvolvimento. Anne, eu acho que não precisaria, não sei a Ju, se ela consegue nos ajudar complementando. Creio que no PP não precisaria criar essa parametrização, porque como a Eric comentou, como ela puxa via circuito regulador, quando ele já existir essa priorização lá no EWM, ele vai puxar primeiro o que não é consignado. A partir do momento que zerou o que não é consignado, ele vai partir a puxar o consignado. Só que quando já estiver no meu estoque, mesmo que ele seja o consignado, ele vai consumir esse primeiro, porque ele já está no meu estoque. Aí na próxima puxada, ele vai seguir a priorização que já está lá no EWM. Eu acho, tá? Como parte do PP, acho que não precisaria, mas aí a gente poderia complementar. Me parece que faz sentido isso sim. Se o EWM já puxar para o estoque da fábrica o FEFO e já aplicando essa regra de estoque próprio, quando chegar a fábrica, a ordem vai consumir o que já está lá no estoque da fábrica. Isso aí. Perfeito. Parece lógico. Boa, Sandrinho. Diga aí, aí o Plínio está aqui com a gente? Não. Essa é uma parametrização possível no EWM? O Plínio tá do seu lado, Fábio? Ele está do meu lado aqui. Fala para ele falar com a gente. Plínio, vamos repetir aqui. Tá. O que a gente estava falando é o seguinte: precisamos puxar primeiro o insumo consignado, o insumo próprio, e em seguida o insumo consignado, né, como regra de puxada. E aí considerar, obviamente, o FEF. Isso é parametrizável no EWM? Essa é a dúvida, porque a gente precisa entender como que isso precisa ser automático, né? A pessoa da fábrica que está puxando insumo não tem que ficar escolhendo isso tem que estar parametrizado por trás para a gente trazer para a produção o insumo primeiro próprio, depois consignado, seguindo a regra do FEF. A dúvida é se isso é parametrizado no EWM ou se precisa de um delta para a gente estabelecer essa regra. É isso, turma? Ô, Fábio, só um ponto de atenção, tá? Na nossa primeira linha de raciocínio, a gente falou de um processo de ter o fluxo de recebimento e tudo que não for consignado, ele vai ser direcionado o estoque direto para a fábrica e depois o consignado. Então, teoricamente, a gente teria ali um controle interno dentro da fábrica para fazer o consumo primeiro do que é próprio, depois do que é consignado. No segundo exemplo, que é o exemplo que o Sandro trouxe, ele está trazendo um exemplo usando o armazém vertical. Nesse exemplo, ele vai seguir o FEFO. Então, primeiro que chegou,
primeiro que vai ser disponibilizado de acordo com o lote. Aí, Plínio, aí conectando com a pergunta do Fábio, tá? Se tiver alguma lógica no EWM que a gente consiga determinar que a regra vai ser sempre o que é próprio, ele vai mandar ignorar o FEFO, funcionaria. Tá, entendi. O Sandro, ele deve estar mais familiarizado com a planilha de configuração que a gente tem do EWM. Não sei se você está também, Eric. Mas lá, se tiver em tipos de depósitos diferentes, a gente consegue fazer uma regra de puxada. Aí agora, se vai Mas ele não vai estar em tipo de depósito específico. Ele vai estar em tudo junto. Mas eu entendo que a gente pode criar. Vou dar um exemplo, tá? Hoje, dentro do armazém vertical, a gente tem o 510, 511 e 517 da vida. Então, é uma regra que vai estar dentro do mesmo depósito e a gente pode criar essa lógica, que aí ele buscaria, né, Plínio? Ele vai fazer primeiro, ele vai seguir a hierarquia. Acho que, resumindo, né, assim, Plínio, eu acredito que a gente consiga puxar pela classificação. Eu acho também. Pela classificação do material, que a Anne comentou, ele tá K, é o K. Que nem hoje eu expurgo o Q, eu expurgo o S, que é o controle de qualidade e bloqueado, e a gente vai inserir uma nova classificação, que é o K. Então, eu vou falar, poxa, um exemplo, tá aqui a regrinha lá. Primeira validade, beleza, FEFO. Daí depois, eu vou olhar o FEFO também do K. Poxa, o K, esse cara tá perto de vencer, vou colocar ele para dentro. Depois a gente segue a vida normal com o que tá com pallet de saldo, ou que tá com pallet completo dentro do armazém. Se você não tiver essa resposta agora, a gente pode deixar anotado aqui, depois a gente verifica com o Douglas lá também se dá. Mas acredito eu que tem sim, tá? Pra gente não ficar criando também mais tipos de depósitos dentro do armazém, além do que a gente já tem. Eu acho. Esse K é consignado, não é? E ele tá dentro do armazém de vocês, lá no GTA? No momento ele não tá. Esse brainstorm nosso aqui mesmo é para falar sobre. Não está hoje, mas estará no futuro. E aí eu vou ter tudo, vai estar tudo misturado, o que é estoque próprio e o que é estoque consignado. Não tem uma marquinha. Nem físico, nem a marquinha sistêmica é o K. Dá para fazer quanto à classificação mesmo. Busca um tipo de material, busca o K, busca o FEFO, busca os outros tipos também. Dá para fazer. Esse é toda a regrinha que a gente vai gastar algumas horas. Vai gastar algumas horas para fazer essa regrinha. O Douglas, ele explorou isso lá para o Equador, que a gente fez uma POC, de como seria o consumo do material lá pelo EWM, como que ele faria a gestão de ondas, priorizando primeiro o que é estoque próprio, depois o que é consignado. E um parâmetro no cadastro do material habilitou isso. Ele primeiro priorizar o que é próprio, depois o que é consignado. Sim, dá para fazer, sim. E não precisa de delta para isso daí, não. Dá para fazer via standard. Beleza. Tendo essa regra, aí uma dúvida, tá, Plínio? Essa regra ficaria dentro do EWM, né? Mas vamos pensar assim, eu vou startar uma ordem de produção, de início de invase, ele vai seguir essa regra. Porque para a gente produzir, a gente vai fazer a puxada de acordo com o que está na nossa LT, né? Perfeito. Eu acho que esse é o caminho mais fluido que pode existir aí. Essa regra ficar no EWM no momento da puxada. Não no momento da uma regra de abastecimento da produção. Da produção, perfeito. Rê, você anota isso, que esse é um ótimo caminho. Manda um coraçãozinho pro Plínio aí, pessoal. Mandar um coraçãozinho. Boa. Um coraçãozinho. E pro Sandro também, que o Sandro deu a ideia também, ó. Pro Sandro também. Aí, ó. Boa. Anne. Oi. Um abraço nele aqui, ele tá do meu lado. Você consegue resumir em uma frase? A priorização do estoque próprio perante o consignado será na Não, vai lá. Então, a priorização do estoque próprio perante o consignado deverá ficar na puxada
como é que vocês falaram, o termo que vocês usaram, meninos? É da puxada do estoque? No Não, abastecimento da produção. na puxada do abastecimento da produção, isso aí. Sim. Coloque entre parênteses, no EWM. Beleza. Perfeito. E a regra de FEFO se mantém, né? Isso. Então, a gente está fazendo uma mudança na regra de puxada. Hoje é o primeiro FEFO. Agora a gente vai falar primeiro o FEFO do próprio, depois o FEFO do consignado. Isso aí. Aí mais uma dúvida. Se eu tiver um estoque grande, eu não posso ter problema de produtos vencendo? Se eu tiver um estoque grande próprio, um estoque grande do consignado. E vamos imaginar que eu estou recebendo os dois no mesmo dia. Então, teoricamente, eu posso ter a mesma data para os dois de validade. Esse foi o ponto que eu falei, Eric, lá atrás. Assim, aí a gente tem que considerar como que o time de insumos vai fazer essa gestão da validade da consignação e qual é o contrato que eu vou assinar com fornecedores desses materiais. Eu vou assumir, eu só recebo coisas com no mínimo 1 ano de validade e tenho que te devolver até 6 meses de validade. Então, eu tenho que fazer esses acordos bem claros e a gestão disso vai estar na gestão de consignação e desconsignação, de devolução e desconsignação, né? Boa, obrigado. É isso, né, turma? Não, mas é super bom colocar o ponto, porque a gente repete várias vezes para garantir que o entendimento de todos aqui é o mesmo. E tem um ponto também, né? Porque assim, quando que esse material vai estar no estoque próprio? Quando, em algum momento, ele já foi priorizado pelo FEFO, mandei para a ordem de produção, por alguma razão, foi estornada, cancelada, e esse estoque que já uma vez já foi consumido, ele virou estoque que era consignado, virou estoque próprio. Então, ele concorda que ele já está no FEFO, ele já vai expirar primeiro, porque em algum momento essa regra já foi aplicada? Sim. Né? Me parece que sempre vai ser consumido primeiro o estoque próprio. Mas a gente reforça colocando essa regra de sempre olhar o FEFO e o estoque próprio, né? Eu acho que é válida a regra do reforço. Beleza. E usando a consignação na máxima potência, imagina que tudo que eu comprei é consignado. Sim. Aí eu só tenho consignado, só tem consignado, puxa, virou próprio. Puxa, virou próprio. Essa é a minha próxima pergunta. Eu acho que esse seria o caminho feliz, né? O céu é o limite. Uma vez implantado, o céu é o limite para o consignado. Eu acho que a gente vai entender. Vai negociar tudo. A gente vai colocar até os itens com arte vão ser consignados. Eu vou falar, João Moura, você pediu, agora toma. Está nas suas mãos. Agora tem que usar, hein? Por favor, hein? Tem que usar. Aí o Marcelo lá em GDM vai ter que trabalhar triplicado para devolver coisa para fornecedor e não vai poder falar de falta de espaço. Isso aí. Isso aí, vamos gerar emprego, gente. Isso aí. Isso aí. Vamos lá, turma. Boa. Então, já vencemos essa questão do abastecimento da fábrica. Agora, o Marcelo trouxe um ponto. Que momento deveria ser considerado que aquele material virou estoque próprio? Na hora que eu coloco ele na linha de produção ou na hora que eu entrego o produto acabado? Que momento seria o momento mais adequado? Cortou para mim, Anne, desculpa. Qual seria o momento mais adequado da gente comprar esse produto consignado, né? Da gente fazer esse produto consignado virar estoque próprio? Seria quando eu coloco em execução a ordem de produção ou no momento que eu entrego o produto acabado lá na ponta? Pensando nas possibilidades, né? No momento das possibilidades de estorno aí, que pode acontecer dentro da linha, quando o produto, ele já não vai, ele perde a característica, né? Ele muda a característica dele, então, nesse momento, eu acho que deveria ser aí o do consumo, né? O que vocês entendem?
que vocês entendem aí que é o melhor, quando deveria ser o melhor momento da apropriação desse material consignado na ordem de produção? Vocês entenderam o meu ponto? Eu vou trazer uma visão de planejamento aqui, tá? E aí a gente vai complementando, assim. Para mim, no momento em que esse estoque está lá dentro da fábrica, quando eu baixo ele do AV para ir para a fábrica, para mim, eu já estou incorporando esse estoque. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, esse estoque fica lá dentro dos pulmões da fábrica e a gente não está olhando para ele. Ou a gente tem dificuldade, às vezes, em levar esse estoque de volta para o AV para poder gerar uma devolução. E falo isso do lugar que o Marcelo conhece bem, que é quando a gente tenta vender um item, por exemplo, que está dentro dos depósitos da fábrica. A gente tem muito mais facilidade em tirar esse material dos depósitos do AV, né, tirar ele de dentro do AV para poder sair com ele, do que muitas vezes tirá-lo de dentro dos depósitos da fábrica. Mas essa é a visão de planejamento, tá? Um processo do jeito que a gente trabalha hoje. Posso dar a minha opinião, e aí, se alguém discordar, a gente debate, senão a gente segue em frente. Assim, a partir do momento que a gente puxou para a fábrica, muito provavelmente eu manipulei esse material. Se eu manipulei esse material, eu jamais deveria desconsigná-lo. Então, para mim, puxei para a fábrica para usar, cara, assumir que eu vou usar. Não tem. Para mim, não tem test drive, igual você entra na concessionária, andou no carro e não quero comprar. Sim. Aqui é assim, tirou-se para dentro, já assumi, conseguindo e vou comprar o material. Aí a pergunta é, alguém acha, então qual que seria o momento? A partir do momento que eu puxei para usar, eu já desconsigindo e compro esse material. Aí, só para a gente avançar, alguém pensa diferente? Eu discordo. Eu discordo, Fábio. Ai. É assim, ó, a gente tem o processo de planejamento. É tudo que eu coloquei na linha do tempo para fazer a conversão. A partir do momento que eu coloquei na linha do tempo, aquelas ordens, elas vão ser puxadas. Aí vamos pensar, eu puxei lá o Laurio 1.000 quilos. Só que esse material, por algum motivo, ele perdeu alguma característica e lá na hora de fazer um teste ele foi reprovado. Eu posso devolver esse cara porque ele não tá adequado para produzir. Ou parte dele, sabe? Então, não é porque eu puxei que eu já vou ter que usar. Mas aí esse seu ponto, Eric, é assim, ó, o material não está apto para uso. Aí eu tenho que devolver para o fornecedor... Por qualidade. Por qualidade. Eu vou colocar outro ponto. O Eric, vamos usar o exemplo do Laurio. Laurio vem lá 2 bombonas lá, 2 tambores de 200 quilos. E esses 2 tambores estão em um pallet só. O Eric só vai usar 50 quilos de um. Daí, no que ele puxar os 400 quilos, que são os 2 tambores, ele vai desconsignar 400 quilos, mas ele só vai usar 50. Sendo que o correto é ele só desconsignar 200, que é um tambor. Daí, eu vou devolver para o armazém um tambor, 2 tambores, um utilizado e o outro não, mas ambos desconsignados. Entramos num lugar... eu entendi seu ponto, e entramos num lugar problemático aqui. Por que é um lugar problemático? Porque esse exemplo que você falou eu tenho um tambor de 200 quilos, mas só vou usar 50. Só que aquele tambor inteiro, ele deveria ser desconsignado. Vocês concordam? Porque eu não vou devolver metade do tambor consignado para o fornecedor. Um inteiro vai ser. Deixa a Vivian falar, todo mundo traz seus elementos e a gente tenta convergir. O que vocês acham? Vamos. Eu acho que tem um ponto adicional para essa discussão, não sei, do meu ponto de vista aqui, tá, Anne? É a questão sistêmica mesmo. Porque eu me recordo, quando a gente foi olhar o consignado do produto acabado, existem alguns movimentos que a gente faz no SAP que eu só posso fazer com estoque próprio. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa entender se essa puxada que a gente faz para a produção, porque assim, lembra que o estoque consignado, ele não é um estoque, é só um físico que está no nosso estabelecimento.
Então, dependendo do movimento que eu faço para a produção, eu só conseguiria fazer se o estoque fosse próprio. Então, a gente também precisa verificar qual é esse momento dentro do sistema. Para compor essa discussão aqui nossa, porque não é só conceitual, ou seja, se eu posso devolver ou não para o fornecedor. Eu estou querendo dizer assim, ó, uma vez que eu puxo isso para colocar numa ordem de produção, se obrigatoriamente eu teria que ter um estoque. Porque se o SAP ainda não está considerando ele como estoque, ele pode dar uma indisponibilidade. Porque assim, ó, sistemicamente, o movimento que faz o consumo, pensando no movimento standard, é aquele movimento da baixa do insumo. É 250? Rapazes, qual que é o movimento quando eu baixo o insumo para a ordem? 261. Como? 261, perfeito. Então, o 261 é o movimento que eu faço a baixa do meu estoque. Então, ou seja, ele tem que o ser 261K é o que eu poderia consumir o estoque consignado. Então, qualquer movimento que eu execute de movimentação, de fato, do meu material no estoque, diferente do 261, eu poderia executar numa boa e ele vai considerar o K. Tá, o que eu quero dizer, eu posso movimentar o meu estoque. Se eu estou fazendo uma transferência entre depósitos, eu posso fazer porque isso é só físico. Perfeito. Ele não é contábil. Perfeito. Agora, o momento que eu vou fazer um consumo na ordem de produção, aí eu tenho que ter um estoque contábil e aí ele tem que ser meu. Perfeito. E ainda, o standard, ele reconhece, na verdade, deveria reconhecer a Ju, e junto com a Numen, ou, na verdade, a Ju deveria buscar isso, que a Numen nem pode ser acionada para isso, mas se o standard consegue reconhecer que aquele estoque está em K e automaticamente aplicar o 261K na hora de fazer a baixa do insumo, porque é assim que acontece lá no faturamento do produto acabado. O standard reconhece que aquele material está em estoque consignado e ele faz o 601K, que é o consumo, que é a baixa do estoque do produto acabado. Sim, mas primeiro, automaticamente, ele transforma em próprio para depois fazer o movimento. Na verdade, não. Ele não faz em 2 etapas. Numa etapa só, ele baixa e já faz o movimento de aquisição, que é o 601K, por exemplo. Então, aqui o do 261K já faria numa etapa só o consumo do consignado e a contabilização. Numa etapa só. Sabe? Eu não teria 2 etapas. Mas, Daiane, o que você está falando é que no momento, lá na produção, né? Eu estou fazendo a minha produção e lá no momento de consumir esses materiais, a gente vai ter a priorização lá da regra, né? Do FEFO e depois o do abastecimento de produção, né? No momento do abastecimento da fábrica, que foi o que a gente pensou aqui. Isso. Quando está lá na fábrica, o estoque do pulmão da fábrica já é tudo estoque próprio. Tá. Então, o Sandrinho e Eric, me ajuda aqui um pouquinho. Então, se a gente está falando que é no momento do abastecimento da fábrica, vai ser o momento que eu vou identificar que o material é interno ou vai ser o consignado. Então, se for consignado, ele vai ter o K lá, para a gente poder fazer o consumo, é isso, não é? Eu entendo que tem que ser contabilizado no momento do consumo, não no momento que eu movimentar. Eu posso é o exemplo que a gente conversou agora há pouco, que eu trouxe um exemplo, o Marcelo trouxe outro. Uhum. Não, movimentação a gente vai poder fazer, não é porque eu estou movimentando que eu estou consumindo. Perfeito. Posso puxar o pallet para a fábrica e posso devolver o mesmo pallet para o armazém, ele vai continuar com o estoque disponível. Perfeito. Agora, no momento que eu consumi, eu entendo que sim, eu entendo que ele deveria... Tá. Agora... Mas aí a gente esbarra no ponto do Marcelo, de novo, porque assim, ó, se eu vou puxar um tambor lá do AV de 200 quilos e vou usar só 50, eu vou desconsignar só 50 se eu desconsignar só na hora do consumo da ordem. Não, Aine. Eu entendo que não. Não, nesse caso a gente tem que desconsignar a embalagem inteira. A embalagem inteira, perfeito. Então, aí seria na hora da puxada do AV para o pulmão da fábrica, não na hora da execução da ordem. A início do Marcelo, Anísio, tem mais um ponto que acho que é o que o Marcelo comentou, né, Marcelo? Que às vezes no pallet cabe 2 tambores, cada tambor tem 200 quilos, ele tá puxando 400 quilos. Só que ele só vai condenar, não vou usar esse termo, tá? Vai condenar um tambor porque ele vai estar mexendo nesse tambor. O outro vai estar ainda sem mexer. Mas só aí deveria ser
Mas aí deveria ser na confirmação daquele tambor de 200, porque é ele que vai descarregar e depois vai voltar o pallet com outro 200 inteiro lá, né? É como se no pallet tivesse duas peças, né? Entendi, Pode Anny, complementar, mas Marcelo. assim, esse caso, Anny, para essa particularidade, não tem como ser amarrado sistemicamente, tem que ser processual, tá? O Sandro, o Eric, eles estão na mesma linha que eu também, que assim, no momento que eu entregar a ordem, eu desconsigno. Só que no caso, vamos usar o exemplo do tambor. Os outros 150 quilos, processualmente, o usuário vai ter que ir lá e desconsignar aquele cara, porque ele já manipulou aquele tambor, ele já abriu, já era, não tem como devolver. Entendeu? Mas isso processualmente, eu não vou conseguir amarrar sistemicamente. E o outro ponto, que se a gente for por essa lógica de movimentação, na hora que eu confirmar, se eu tiver alguma puxada, seja ela qual for, eu já vou estar assumindo que ele não é mais consignado. Daí, Anny, em Cajamar, o pessoal, devido à alta ocupação que a gente tem, o que eles fazem? Eles puxam materiais, às vezes, para algumas posições transitórias, para otimizar, fazer reorg do pallet. Então, se todo pallet que a gente puxar, nesse sentido, tá, que tiver consignado, confirmar no depósito de fábrica ou em algum depósito de GDM, a gente vai consignar esse cara erroneamente, né? Se a gente deixar na puxada. A cíclica, né, Marcelo? Eu ia falar isso agora, cara. A gente tá Contagem cíclica do armazém, boa. E até mesmo, Anny, eu tenho que confirmar se esse movimento 261K eu consigo ativar dentro da configuração lá de PP, tá bom? Hoje a gente usa o 261 e só para consumo é só o 261. Então, eu só preciso confirmar esse ponto, tá bom? Tá. Mas, para mim, a solução é simples. É a gente travar, né? Ele muda o status de consignado na hora que eu fizer o consumo. E aí eu não sei, Plínio, se dá para criar uma regra correlacionando com o meu layout do pallet. Exemplo, se eu recebi uma bombona com 400 quilos, a partir do momento que eu recebi, usei 100, e é duas bombonas, né? Uma bombona, ela continua sendo consignado e a outra eu já desconsidero, mas eu vou manter no mesmo pallet. Isso, é porque é assim que deveria ser de fato. Uma bombona tá consignada, porque eu não abri aquele galão, mas o outro tá desconsignado porque eu abri. Aí na próxima puxada de abastecimento, ele vai ler o que eu tenho de estoque próprio. Aí vai consumir primeiro do estoque próprio, depois estoque consignado. Mas veja bem, Aniele, veja bem. Aí ele vai consumir dessa bombona aberta, depois vai pegar a fechada, se precisar, na próxima rodada. O desafio e vai estar na mesma UD, ou na mesma UC, entendeu? Tudo bem, Mas eu não entendi por que isso é um problema. Porque, sistemicamente, eu vou ter o saldo em um único pallet. Então, o RG, vamos dizer assim, o RG desse pallet é a UD, ou a UC. Então, mas assim, no WM, eu vou ter 400 litros de Lauril, ou eu vou ter 2 unidades de Lauril, sendo que 400. Cada unidade tem 200 litros? 400. Vai estar 400. Se eu tenho 400, puxei os 400 para a fábrica, usei 50, eu vou devolver 350. Tá, eu vou devolver 350 com duas bombonas, tá, né? Uma com 200 e a outra com saldo. Uma 200 fechado, que eu ainda poderia deixar consignado, e outra com... Tá bom. Aí a gente... Oi, Fábio, traz seu ponto e a gente discute um pouquinho mais sobre isso. Então, deixa eu... o que eu estou ponderando ouvindo todo mundo aqui. Pensa, cara, gente, hoje a gente tem 0 consignado. Certo. Qualquer coisa que a gente trouxer a mais já vai ser um baita benefício. Certo. É que o Eric aqui já se empolgou, já quer que todo o nosso estoque seja consignado, e estamos querendo usar isso na máxima potência. Então, o que a gente está falando aqui a gente quer ter essa divisão dentro do pallet. Se eu colocar uma premissa que não existe pallet meio consignado, né,
É igual grávida, ou tá grávida ou não tá grávida, não tem meio grávida aqui. Se a gente estabelece essa regra, a partir aí a gente precisava falar assim, pegando o exemplo que o Marcelão usou, que foi muito bom. A partir do momento que eu mexi num pallet, e aí deveria ser mexi num pallet para produzir, eu desconsignei todo esse pallet. Aí ele voltaria como próprio, e na próxima puxada eu vou puxar, eu vou priorizar o próprio. Agora, o que me preocupou foi o que a turma falou assim, se eu for mexer para fazer reorg, mexer para cíclica, isso já configuraria uma puxada movimentação desconsigna, isso aí é um problema. Agora, a gente consegue estabelecer uma regra de, puxei para a fábrica, eu desconsigno. Estou tentando aqui, turma, assim, simplificar para a gente caminhar numa solução. Depois, certo. Se a gente constrói isso, começa a usar isso, e lá na frente a gente descobre, tem se eu tivesse meio grávida, meu potencial de uso da consignação seria maior, aí a gente daria um outro passo lá na frente. E lá teremos um business case, né? Porque eu aumento minha possibilidade. Pensando como a gente habilita de uma forma o mais simples possível. Então, a gente faz discussões de simplificação, abre mão de benefício, mas para colocar uma solução mais simples possível. Tá. Então, nessa linha, Rê, anota aí. Então, a gente já tem uma definição no sentido de... Mas eu preciso... Anne, só antes de anotar, eu quero só fazer um comentário. Eu acabei de ver a configuração, dentro da configuração do tipo de movimentação dentro da produção, eu só tenho um único campo de consumo de materiais, que está como 261. Eu não tenho outro campo. E eu também não tenho a opção de colocar 261K, tá bom? Só para... Tá, mas aí a gente está falando aqui que o consumo vai acontecer antes, então nem seria um problema isso, Ju. Tá bom, beleza. Só para deixar claro, tá bom? Se dentro do consumo da ordem, a gente não consegue, tá? Então, vai lá, Eric, desculpa. Conectando, Anne, uma sugestão, acho que a gente não pode simplesmente definir que a regra vai ser uma disponibilização para a fábrica. Aí a minha sugestão seria, em que momento que eu posso puxar um pallet para a fábrica e eu vou consumir ele ou não? Porque tem alguns processos que acontecem ali em paralelo que eu posso puxar um pallet que não está na linha do tempo de planejamento, mas para separar um NT da vida, sabe? O que é NT? É uma necessidade de transferência. Mas seria uma NT para exportação, por exemplo? Não, para inovação. Para inovação? Vou separar a amostra, posso separar a amostra de embalagem? Esse processo ele existe hoje. Tá. E tudo isso vem para a fábrica, como se fosse o abastecimento de fábrica. Ele chega na fábrica. Né? Isso, daí esse cara, Anne, a gente pode colocar o gatilho para desconsignar quando for faturar. Esse que ele comentou da NT que a gente manda para inovação. Que daí pega o mesmo desenho que a gente tem na Cosméticos, bebe de lá. Mas a minha sugestão é a gente colocar esse adendo para a gente entender, né? Em que momento que eu posso puxar, e ali, quando a gente tiver a visão, a gente toma a decisão no momento que eu vou desconsignar. Porque aí a gente teria que ter um trigger, né? Para a puxada ser identificada, quando aquela puxada é para ordem de produção ou aquela puxada é para outras razões. Mas, gente, mesmo a NT, né? Que você está manipulando um material para mandar ou para o laboratório ou para um terceiro, não é isso? Eu já estou puxando com o objetivo de fazer algum consumo dele. Aí eu estou tentando simplificar. Puxou, mexeu, é igual grávida, tá grávida. Já desconsignou. É que eu posso puxar, Fábio, exemplo, tá um pallet de cartucho, tenho 40 mil cartuchos num pallet. Eu vou puxar e vou tirar 5 peças. E aí eu mexi em uma caixa de 40 caixas do pallet. Se a gente seguir com essa premissa, beleza. Aí a gente assume que aquele pallet, ele tá grávido, né, nossa? Mas aí, nesse caso, Eric, eu vou na linha do Fábio. O pallet tá grávido, Jesus. Quando a gente vai nessa linha de manusear o material, vai depender da negociação, né? Mas conceitualmente, eu não estou devolvendo um pallet inteiro.
Então, se eu disser para o fornecedor assim, posso devolver quantidades discretas, posso te devolver caixas, avulsas. Isso é uma coisa. Agora, se o combinado é assim, você tem que me devolver pallets cheios, que é a condição que ele me entrega, é um pallet cheio. No caso da bombona, 2 bombonas, no caso da caixa de pallet de cartucho, ele vai me entregar um pallet cheio com 40 mil. A partir do momento em que você tirou isso, você já descaracterizou. Né? Vou complicar o exemplo, então, Dai. Eu tirei NT hoje, eu vou entrar com esse pallet amanhã na linha de produção. E seguindo o exemplo do cartucho, eu estou com um problema de armabilidade naquele cartucho, eu preciso reprovar esse lote. Mas aí é reprovação. De qualidade. Você tem que devolver por qualidade, entendeu? Devolver por qualidade, aí ele vai aceitar. Sai para o meu estoque e resolvi o problema de outro jeito. Exato. Um problema pior ainda, né? Aí ele não tem escolha, aí ele não tem a opção de não receber. Verdade, Aí a gente tem que colocar isso como bloqueio, é outra situação. E o ponto é, imagina que só tem estoque consignado, por isso que você puxou o consignado. Você vai puxar, teoricamente, o FEFO, né? O que está mais próximo de vencer. Sim. Teoricamente, a próxima vez que eu for puxar para consumir, eu vou puxar esse mesmo pallet, que é o que está mais próximo de vencer. Então... boa. Perfeito. E nessa situação tem até um benefício, né? Porque hoje, por exemplo, se esse material está consignado, aí nesse seu exemplo de 40 mil, supondo que o lote seja de 200, você puxou um lote. E aí você já identificou que aquele lote está com problema de armabilidade. Hoje você tem os 200 mil no inventário, e ele é teu inventário, aí você tem que ir lá e fazer todo o trâmite para devolver 200 mil. Nesse caso, os outros que já estão reprovados por tabela nem nunca passaram pelo inventário, não foram contabilizados, não viraram ativo nosso. Bom ponto, isso mesmo. Eles fizeram, a gente faz a baixa, né? Então o estoque vai estar coerente, físico e sistema. Sim. Isso aí. Dai, você falou isso, mas me ocorreu um ponto. Tem que entender como que eu faço devolução por qualidade de um consignado. Tem que trazer para estoque próprio, Fábio. Tá tem bom. que trazer para estoque próprio. Tem que fazer. Não, porque você deu um exemplo. Por quê? Assim, não, porque você deu um exemplo, o exemplo do armabilidade aí. Você fala, eu puxei 40 mil, desconsignei 40 mil, mas o lote tinha 200 mil, preciso devolver 199.995, porque o Eric consumiu 5. Sim. Só que um pedaço disso está consignado, um pedaço estará desconsignado. Aí o que a gente está falando assim, para devoluções de qualidade, preciso desconsignar para devolver, certo? Ele vai ser obrigado, né? É o caso, ele não tem escolha aí, né? É porque assim, se você já sabe que aquele que está consignado, ele também não está bom, então você pode falar assim, fornecedor, eu estou te devolvendo esse aqui, que eu analisei e vi que não está bom, e aí você adquiriu ele e devolveu para o fornecedor, e sabe esse outro aqui que está consignado, eu também já vou te devolver, nem vou desconsignar, é seu, leva ele daqui. Entendeu? Tipo isso. No fim, você leva um ônus, né? Porque pensa assim, se você tem que internalizar esse estoque para poder devolver depois, aí sim você fica com ônus. Não, né? O que eu estou falando é assim, precisamos definir esse processo de devolução de consignados por qualidade que vai surgir. Vai ser o famoso raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Com frequência. Mas aí não requer eu não vejo a necessidade de nenhum desenvolvimento para isso, porque se o estoque já é próprio, eu devolvo normal. Agora, se está consignado e eu quero devolver, porque eu já sei que está ruim, então, fornecedor, é seu estoque, leva ele porque ele não está bom. Tá tudo certo também. Devolve no processo de devolução de consignado. Exato. Não preciso ser uma devolução de qualidade e já gerei a penalidade dele por qualidade, porque aquele lote que eu desconsignei, virou meu e eu devolvi, já afetou os indicadores de qualidade do fornecedor, certo? Isso aí. Beleza. Então, você conseguiu anotar aqui, né, Rê? Consignar material, estoque precisa estar como próprio, desconsignar para devolver para qualidade. Beleza. Bom, então a gente já consensuou que o consumo do material consignado vai ser na puxada da fábrica. E a unidade mínima é um pallet. A unidade mínima é um pallet. Coloca esse ponto. Se alguém um dia usar esse exemplo de pallet grávido, eu vou negar que fui eu que criei, gente. É unidade mínima. Tá gravado, Fábio. Vamos falar com você que é o pai.
Por que tem um monte que desconsignou e usou? É o Fábio que é o pai disso. Vamos falar, assim, vou ter que assumir. Beleza. Mas beleza, turma, assim, não está... O que esta decisão implica? Implica numa simplificação de, cara, puxei um pallet, esse pallet... Só que assim, ó, aí dúvidas aqui para a gente explorar. Tem que ser puxada para a fábrica. Qualquer outra movimentação de reorganização dentro dos depósitos que não sejam da fábrica continua consignado. Consignado. Aí o ponto é, dá para a gente parametrizar dessa forma? Ou precisa um delta para considerar só alguns tipos de movimentação, etc? Fala, Eric. Tem mais um ponto aí. Ih, lá vem o teste de gravidez aqui. Lá vem. Vamos lá. É gêmeos agora, quer ver só? A gente tem que pensar no circuito regulador e de como as linhas estão parametrizadas. Vou pegar um exemplo de uma linha super rápida do Rio Amazonas, uma PKB3 da vida. Ela é uma linha que, para a gente startar ela, a gente precisa ir de no mínimo uns 15 pallets. E eu não necessariamente vou usar os 15. Vamos pensar que cada fluxo de reabastecimento dessa linha, ela vai gerar ali, no mínimo, no primeiro 15 e nos demais, conforme o consumo, uns 8 ou mais pallets, para conseguir manter ela produzindo sem ter nenhum risco de parada. Certo. Né? O Eric, PKB3 é o que faz os todo dia lá. Todo dia. É um pallet de produto acabado a cada 2 minutos e meio, com 40 caixas. Não, então, mas pensa, cara, os insumos... Os insumos que você vai puxar muito é frasco, válvula... Isso. Que são... Isso. Comuns, cara. O máximo que vai acontecer sobrou um pedaço de uma válvula verde que eu não, Fábio. Pode ter casos de eu devolver, tipo, dependendo de como tá a produção, eu devolver 5, 6 pallets como refluxo, tá? Então isso no to be pode ser um risco. Mas que também não é problema, porque na próxima receita que eu for executar, esses 5 pallets vão primeiro, depois puxa mais 3. É isso, mas ele pode ser consignado. Certo. Isso eu estou dando um exemplo com alto giro, mas vamos pensar no baixo giro também, tá? Se caso acontecer... Para mim, o maior problema, assim, pensando no benefício, é no baixo giro de matéria-prima. Imagina que você puxou um pallet de fragrância que vale uma bala de dinheiro e usou para usar 100 gramas. Você desconsignou um pallet inteiro que deve valer, sei lá, 100 mil para usar 500 reais. É aí que, para mim, está o maior impacto. Porque esses caras de alto giro tem muito insumo comum, né? Que, devolvi, mas vou puxar no turno seguinte, então isso não vai gerar impacto. Talvez na última produção da válvula verde, beleza, desconsignei um negócio mas que talvez eu pudesse devolver, mas... É um ponto para a gente deixar mapeado, né? Acho que a gente ter isso mapeado porque pode acontecer, tá? E na linha de, cara, coloca uma solução. Vamos entender. Hoje eu uso 0 de benefício. Eu coloco, rodo. Estou aproveitando já tantos por cento do benefício. Aí eu começo a entender, o que está sobrando de estoque próprio de item consignado no meu estoque. É isso. Vamos entender a causa. É o refluxo. Aí a gente pensa lá na frente o que eu posso fazer, ou como processo, se não tiver paciência, ou como funcionalidade. Aí eu falo, põe uma funcionalidade que reconsigna pallet de refluxo. Beleza, qual é o benefício disso versus qual é o tamanho do desenvolvimento? Perfeito. Eu acho que Faz esse é o caminho. sentido? Faz todo sentido. Eu estou sendo, eu estou tentando simplificar. Se eu estiver sendo simplório ou muito rústico aqui, vocês levantam a mão e falam, isso já... Mas eu estou tentando fazer esse papel da gente simplificar ao máximo a solução. Eu entendi assim, Fábio. Hoje a gente não tem nada. Se a gente conseguir novo, vamos ter um pouquinho, né? E aí a gente vai corrigindo a rota. Exatamente. Isso aí.
Perfeito, então temos esse combinado aí, né, que na verdade é, tudo que eu puxar no pallet, eu desconsigui no pallet e pronto, não importa a quantidade, o volume. Aí o volume a gente vai calibrando e nos caminhos aí, conforme a gente vai executando, rodando de fato a operação de consignado. E por isso que a regra de depois puxar o próprio é fundamental. Então, essa configuração que é fundamental, porque se eu desconsignei para pegar o NT, no próximo eu tenho que usar ele primeiro. O que eu desconsignei. Isso aí. Perfeito. Beleza, então, consumir, o estoque é próprio, a vida na produção segue igual, daí para frente segue tudo igual. Mas no momento que eu consumi, falei que o estoque é próprio, gerou uma contabilização. E aí, a Vivian está aqui ainda, Vi? Aqui já entra na sua área aí. Então, no momento que eu desconsignei, gerou uma contabilização, e aí ele já começa a aparecer nos relatórios de apuração do estoque do fornecedor, versus o quanto eu tenho que pagar, versus tudo mais aí. Isso. Né? A legislação, ela determina que tem que ser antes do fechamento do mês. Tá? Então, o que eles estabelecem aqui? Eu tenho que ter um ritual de apuração que hoje eu já tenho, tá? Mas para consignação mercantil aqui, está bem explícito na regra legal. Então, tem que ser antes do final do mês, eu apuro tudo o que eu consumi, e o fornecedor vai me emitir uma nota fiscal ali, consolidada, com tudo, e eu vou realizar esse pagamento. Tá. Você pensando em tudo que a gente discutiu aqui, os relatórios, os monitores, os controles que você tem para o consumo, para cosméticos, para o produto acabado, deveria ser igual para o insumo, certo? Sim, eu só vejo uma coisa que eles mencionam aqui na legislação, que eu não sei se vai ser aplicada ao nosso negócio, que a gente precisa pensar, que é reajuste de preço. Eles preveem aqui uma nota fiscal de reajuste de preço. Então, antes de eu fazer o retorno, né, do que eu consumi, se eu tiver diferença de preços, o meu fornecedor precisa me emitir uma nota fiscal de reajuste de preço. Aí precisamos avaliar aqui se vai ser um cenário aplicável, né? Então, sei lá, comprei lá um insumo, recebi o insumo, e o imposto precisa ser pago no momento da remessa do insumo. Então, sei lá, estou em janeiro de 2025, recebi esse insumo, recolhi o imposto. Só consumi isso em junho. E aí eu tenho uma cláusula de reajuste de preço, porque, sei lá, o insumo é importado, e aí variou o dólar, preciso fazer. O que eles estão mencionando aqui é que precisa ter uma nota complementar desse ajuste, né? Uma nota chama reajuste de preço. Então, primeiro ele vai ter que me mandar o reajuste do preço, para depois eu fazer o retorno simbólico, para depois eu pagar. Né? Então, só precisam entender aqui, mas eu acho que a gente pode ter uma sessão específica para falarmos se isso é aplicável e como é que a gente prevê essas regras, porque isso a gente não tem para o consignado de mercadoria. Ah, não? Não. Uma vez que eu negociei aquele valor, ele não pode mudar o preço. Não muda, exato. Mas para o insumo pode. Só que eu tenho um limite, eu acho, ali no contrato, aí o pessoal de suprimentos aqui me ajuda, para devolver, eu acho, tá? É que o que acontece? Os materiais que a gente trabalha hoje, que são produtos acabados, eles estão sob um contrato onde eu só tenho reajustes anuais. E, geralmente, antes de um ano, a gente vendeu essa mercadoria para a consultora. Então, por isso que a gente nunca passou por isso, nunca entrou nessa cláusula de reajuste. Precisamos ver com os compradores, quando for falar em consignação, vamos almoçar, vamos comer. É isso, gente. Intromissão na nossa reunião, invasão de reunião. Invasão. Mas, enfim, tem alguns materiais que são bianuais, que são trimestrais, aí só precisa checar,
mas também é um acordo que pode ser feito com o fornecedor, que é o que a gente sempre faz. Uma vez que puxou, a gente não reajusta. Temos materiais que já ficou 2 anos, sei lá, no poder da Avon, por exemplo? Tem. E aí a gente tinha um acordo de não reajustar preço desses materiais que já estavam aqui com a gente. Acho que a gente só precisa pensar nisso, porque se vai existir, se não vai existir, né, para a gente seguir aqui e definir o que tem que executar de acordo com a regra legal, né? Se a gente falar, não vai ter reajuste de preço, ok, uma premissa, só que aí depois começa, mas esse insumo é muito importante, esse insumo é importado, preço... Vivi, deixa eu só tirar uma dúvida. Se for existir reajuste de preço, eu preciso criar um delta ou eu preciso... Vai precisar criar um delta, porque esse processo não... Aliás, tudo é delta aqui, né? Consignado é um delta, né? É que eu não entendo o que é criar delta, porque assim... Não, é um delta adicional ao que eu desenhei para... A cosméticos? A cosméticos. A gente começou falando assim, eu desenhei isso para cosméticos. Agora a gente vai olhar a indústria e o foco aqui é ver se eu tenho algum delta adicional. Isso. Então tem. Eu colocaria um delta adicional aí para processo de reajuste de preço. Isso não está mapeado na cosmética. Então, nessa linha, eu acho que a gente pode colocar para a indústria, eu vou ter este delta adicional. Porque, assim, de verdade, eu acho que é bem mais difícil essa negociação na indústria. Assim, o cara, olhando os nossos fornecedores e a relação que a gente tem com eles, o cara vai falar, beleza, eu te dei um reajuste, estava sob minha responsabilidade, é como se eu tivesse te vendido agora, né? Mas, enfim... Não entendi, Fábio. Não, assim, por precaução aqui, eu colocaria que para implantar este processo na indústria, teremos que ter um delta para tratar reajuste de preço. Sim, porque depois a gente não vai conseguir negociar com o fornecedor, eles vão pedir uma alternativa sistêmica e a gente não vai ter, concordo. Mas eu estou aqui pensando como seria isso, né? Como seria esse reajuste para minimamente entender a complexidade dele, sabe? Porque aqui o sistema, aqui a legislação determina que o fornecedor precisa emitir uma nota fiscal, né? O consignante ali, né? Ele precisa emitir uma nota fiscal de reajuste de preço. Essa nota fiscal ela vai ter os impostos. Ela tem o CFLP específico e a gente vai precisar escriturar essa nota sem uma entrada física, né? Então, é uma nota como se fosse uma nota complementar. Né? Dá entrada nessa nota e aí, quando eu for fazer a prestação de contas, né, que eu vou fazer a devolução para o fornecedor, eu já tenho que considerar esses 2 documentos. Então, eu vou fazer uma nota de complemento de preço relacionada à nota de remessa que eu recebi e quando eu for fazer o retorno simbólico, eu vou ter que somar esses 2 valores para esse item para devolver um valor total para o cara, para o fornecedor. E ele vai me enviar uma nota de venda já contendo o valor reajustado. Então, o que a gente precisaria fazer, que eu entendo aqui, ter um processo de recebimento dessa nota, conseguir associar essa nota fiscal ao documento original, e depois, quando eu for fazer o retorno, então, para eu fazer o retorno, eu já tenho que considerar se tem algum reajuste. Se tiver o reajuste, eu pego os 2 e faço o retorno. Tá bom, entendi. Acho que é isso. Tá bom. Eu entendi. Já consigo pensar aqui em alguma coisa de como deveria ser. Uhum. Anne, a turma precisa sair aqui. Tá bom. A gente chegou até quanto tempo, quanto fluxo falta para a gente estimar a próxima conversa? Na próxima conversa, teria que ser Tex com o pessoal de contabilidade, né? A Vivi com alguém de contabilidade para a gente fechar essa parte contábil e controles como seria, né, Vi? Porque a gente já fez o consumo da fábrica, o pessoal da fábrica não precisaria estar mais. A gente já avançou.
Então, mas não tem contábil, que a discussão contábil mudasse alguma coisa no conceito aqui, mas aí acho que aí seria uma terceira discussão. E quem de contabilidade precisaria estar junto com... Eu penso no Maurício, tá? Maurício? Que Maurício? Para mim, o Veiga. Ah, tá. Tá? E o João Marcelo, que é o representante ali do projeto da parte de contabilidade. Tá. Anne, então vou fazer uma reunião menor, só com a Flaviana, que está aqui centralizando os temas de tecnologia da cosméticos, você, Vivi e o Maurício e o João Marcelo. E o João Marcelo, que a Vivi sugeriu. Turma. Fechou. Obrigado aí pela participação, acho que foi super, super rica e detalhada, assim, foi acho que dá uma segurança muito boa de como vai funcionar, quais são essas condições de contorno e que simplificações a gente está fazendo no processo físico e logístico para viabilizar na indústria. Sim, agora entramos na última parte aí, fiscal e contábil, no fantástico mundo da Vivi, para a gente fechar o fluxo, é isso? Isso aí. Eu vou puxar essa 1 hora e a gente termina esse tema. Beleza. Valeu, gente, turma. Muito obrigada, viu? Vocês são demais. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.